Iniciamos, hein? Tá, ok. Lailson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nome completo do senhor, qual que é? Lailson dos Santos de Araújo. Tá. Lailson, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui. O seu atual endereço qual que é? Rua Marilândia do Sul, 516. Tá. Qual que é o bairro? Alto Boqueirão. Aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão? Eu sou motoboy de noite e trabalho no pão de queijo de atendente. Tá. O senhor está preso há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Tá. E quando em liberdade o senhor estava empregado? Sim. Tá. Renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganhava em média por mês? Um salário mínimo. Tá, perfeito. Registrado, né? E fora do motoboy de noite. Tá, então no serviço registrado tinha um salário mínimo e Salário depois mínimo. tinha mais as taxas, que chama isso? Taxa por entrega. Uhum. E no total rendia quanto, mais ou menos, tudo? Ah, de motoboy não tem direito assim a total, porque tem dia que você entrega bastante, tem dia que não. As bases, às vezes 120, 130, as menos uns 60, 70 real. Isso por dia, isso? Na diária? Isso, das entregas. Tá, perfeito, entendi. Chegou a frequentar a escola, Lailson? Sim, Até que série? até a quinta. Tá, o senhor tem que idade hoje? 32. É casado? Não, Tem filhos? não. Tá, afora esse processo criminal, tem ou já teve outros? Só esse e mais um. Tá, por qual crime? Posse de droga. Tá, ok. Eu verifiquei aqui, Lailson, seu história criminal, que o senhor respondeu uma ação penal por crime de resistência e houve uma absolvição por um fato que aconteceu em 2017, você recorda? Isso, aham. Tá, na sequência, o senhor respondeu também uma ação penal por homicídio qualificado por um fato que aconteceu em junho de 2019 e no final aqui também consta uma absolvição. Sim, esse outro eu virei testemunha, né? O primeiro foi do Raul, né? Que eu fui absolvido. Isso, é. Isso Esse foi 2019 absolvido. que era o creu do Raul, Isso, né? Tá, perfeito. Vamos em frente. Aí o senhor tem aqui uma ação penal por tráfico de drogas, primeira vara criminal de São José dos Pinhais, com data do fato em 2020, agosto de 2020. Né? E na sequência que eu verifico aqui, houve uma condenação em primeira instância e quero crer que está em grau recursal, é isso? Tá em recurso. Tá. Uma condenação de 5 anos, por enquanto, em primeiro grau, é isso? Isso. Aí tem aqui uma ação penal da primeira vara do plenário, está em segredo de justiça, não consigo verificar o que é, o senhor sabe dizer? Acho que eu virei testemunha, né? Da morte do Felipe. Tá, eu já consulto aqui, a gente já verifica o que é. Aí o senhor tem uma lesão grave aqui, primeira vara descentralizada do Boqueirão, com data do fato em 2019, se recorda? Lesão grave? Primeira vara descentralizada do Boqueirão. Né, na verdade, acho que a data aqui corresponde à mesma data em que, deixa eu ver, 5/6/2019. Quer que eu explique, Celeste? Se quiser. Pode falar. É que foi Desmembrado do... Desmembrado, eles fizeram uma ação para apurar a lesão corporal na vítima que estava junto. E homicídio. Isso, Tá. Então seria em decorrência aqui do mesmo fato pelo qual o senhor foi absolvido pelo homicídio, né? Ah, sim. Aí, em sequência aqui, tem uma anotação que diz respeito justamente a esse processo de julgamento no dia de hoje. Uhum. E aí outras anotações aqui que dizem respeito, né, a desdobramentos aí desses processos que já foram citados, né? Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento. Não entendi. Em relação à acusação aqui do dia de hoje, o senhor tem conhecimento, né? Que estão me acusando dessa morte, sim. Tá. Conversou com o seu advogado. Sim. Tá, então, a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. Isso que consta que for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ok? Diante disso, tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Pode perguntar. Tá, a pergunta que se faz nisso é bem simples. Diz aqui que no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 8h30 da noite, 20h30, em via pública, na Travessa Polizu, em frente ao número 83, bairro Juvevê, aqui em Curitiba, o senhor, juntamente com outras 3 pessoas que não foram identificadas, teriam aqui matado a vítima Jefferson Santana, e segundo diz o Ministério Público, né, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Basicamente é uma acusação aqui de homicídio qualificado. As qualificadoras que tem aqui é do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque teriam surpreendido ela enquanto chegava ali num veículo. E, além disso, a motivação aqui do crime que seria torpe. Isso porque o senhor teria sido denunciado por um crime de homicídio que vitimou a vítima Raul Santana, que era filho da vítima, isso em 2019. E aí, após ter sido processado, o senhor foi absolvido, né? Conjuntura, então, causou revolta à vítima. E aí, a partir disso, ele teria, então, proferido ameaças contra o senhor em rede social. E aí, para se vingar dessas ameaças, então, o senhor teria matado ela, né? Basicamente, é essa acusação aqui. Esse fato é verdadeiro, é falso? Verdadeiro como assim? Que eu matei ele? Isso, é. Não. Não? Não. Tá. O que é que houve aqui nesse episódio, Lailson? Nesse episódio onde que eu tava? Em relação à morte aqui do Jefferson, né? Nesse dia, acho que era uma sexta-feira, eu acordei ruim. Daí tomei uns remédios, liguei pra minha patroa falando que eu não ia trabalhar, porque eu tava ruim, né? Podia ser Covid, alguma coisa.
Daí eu fiquei em casa o dia inteiro, daí tomei uns remédios, daí de noite uns amigos meus ligou pra mim lá no jogo de bola, ver os pés jogar bola lá, e eu fui lá, Uhum. Tá, o senhor morava onde nessa época? no Boqueirão, Tá, mas em qual endereço? nesse mesmo que eu fui preso. Tá. Esse mesmo endereço que o senhor declarou aqui hoje, é isso? Isso, Tá, quem é que morava com o senhor nessa época? eu, minha irmã e minha sobrinha. Tá, a sua irmã que o senhor refere é a Crislane, né? Isso. Que foi ouvida aqui no dia de hoje. Sim, Tá, senhor. ok. Aí o senhor disse que estava mal porque imaginou que estava com Covid, é isso? Isso, acordei com febre, meio vomitando, ruim. Daí eu liguei pra minha patroa e falei que eu não ia trabalhar nem. Porque daí, podia ser, daí eu tomei um remédio, dormi, daí dei uma melhoradinha e fui ver uns amigos meus jogar bola. Tá. Onde que o senhor foi ver esses amigos jogarem bola? Mais ou menos dá uns 2 km ali perto de casa, lá perto do cemitério do Boqueirão. Lá. Tá, e era o que? Era uma quadra, um campo de futebol? O que Uma que era? cancha de sintético. Sintético? Isso. Tá, o senhor não foi jogar futebol então? Foi Não, eu só fui acompanhar o ver, jogo. hã? Tá, e que horário que foi isso? Se eu saí de casa mais ou menos umas 8h10, 8h15, eu acho. Uhum. Tá, e até então quem é que estava em casa com o senhor? Tava sozinho. Tava sozinho? Agora, de noite sim. Uhum. Tá, aí o senhor saiu para ver esse jogo de futebol e retornou em que horário? Não lembro que horas, bem certinho que horas que era. Aham. Tá, mas o jogo de futebol durou quanto tempo? É uma hora, né? 40 minutos? Que é o aluguel da cancha, é isso? É isso, aham. Tá, e depois que terminou ali, o senhor saiu 8h15 de casa, que o senhor disse, Voltei certo? pra casa. E aí foi até a cancha, que ficava, o senhor disse que 2 km? 2 km mais ou menos. E o jogo era que horas aí? Era das 9h30, 8h30, alguma coisa assim. 8h30, das 9h30, 8h30 às 9, 9h30, alguma coisa assim. Tá, Não e aí lembro quando- certinho. Tá, mas aí quando finalizou o jogo, né, 9, 9h30, o senhor fez o quê? Ficou lá com seus amigos, voltou pra casa, foi pra outro Não, já lugar? acabou o jogo, eu já fui embora, né? Uhum. Peguei minha moto e fui embora. Tá, quem que eram os amigos que estavam jogando lá? Quem é que chamou o senhor? Tinha um monte de amigos lá. Uhum. Tá, mas o senhor consegue nominar alguns deles? Nossa, pior que eu não vou lembrar o nome de todos. Tá, mas é alguns que estavam jogando futebol lá. Nossa. Era o Fabrício, o Juan. Uhum. Acho que só os dois, não vou lembrar de tudo, mas eram esses dois que me ligou. Tá, mas o Fabrício e o Rui estavam jogando futebol lá, é isso? Isso, fui lá ver ele jogar bola. E eles encontraram com o senhor lá, pelo menos se avistaram, conversaram, é isso? Não, eu fui sozinho de moto, cheguei lá e já tava lá já. Tá, mas eles viram que o senhor estava lá, então, Viu? acompanhando o jogo? Uhum. Uhum. Tá, ok. Aí o senhor retornou pra casa. Sim, senhor. E aí fez mais alguma coisa ou ficou em Não, casa? fiquei em casa mesmo. Aham. Tá, e aí dormiu em casa também. Sim, senhor. Ok. Quando é que o senhor tomou conhecimento aqui da morte da vítima? Do Jefferson? Como que eu fiquei sabendo? É. Fiquei sabendo por televisão. Passou na TV no outro dia, meio-dia. Ah, tá, mas então foi no dia seguinte, é isso? Isso, no dia seguinte. Uhum. Já o quê? Daí no programa do almoço? Ali, do Passou meio-dia? no jornal do meio-dia, né? Aham. Tá, e o senhor conhecia a vítima? Conhecia do bairro. Tá, que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ela? Nenhuma. Nenhum? Não. Tá, mas era só conhecido do bairro? Tinha amizade? Tinha Não, amizade? não tinha amizade. Só de vista, assim. Uhum. Tá certo. Onde é que estava a sua irmã, a Crislane, que foi aqui ouvida? Onde ela tava na hora? Isso. Não sei, senhor. Ela ficou comigo a tarde inteira em casa, né? Que eu tava ruim, ela também tava trabalhando. Uhum. Daí depois, escurecendo, ela já saiu já. Não sei que horas que ela saiu. Tá, mas então, por ocasião aqui da morte da vítima, ela não estava em companhia do senhor? Até umas 7 e pouquinho, acho que ela tava. Não sei até que horas que ela saiu, mas tava escurecendo já. Uhum. Tá, entendi. E ela foi pra onde, o senhor sabe dizer? Não sei dizer. Acho que foi pra casa da amiga dela, não sei. Tá, e de lá pra cá, daí, ou seja, do momento em que ela saiu de casa, depois o senhor foi ver jogo de futebol e voltou. Quando que o senhor voltou a conversar com ela? Conversei com ela. Acho que só no outro dia de manhã cedo, porque eu já cheguei e fui dormir, tomei mais um remédio pra ver se melhorava um pouco. Ah, tá, entendi. Não chegou a conversar com ela no mesmo Não. dia? Nem pessoalmente, nem por Não. telefone, mensagem, nada? Acho que não. Uhum. Tá. O que o senhor tem a ver aqui com a morte do Raul? O Raul era filho da vítima, é isso? Sim, também me acusaram desse crime aí, provei, fui inocentado e Uhum. não sei porquê também. Tá, quem é que matou o Raul? Não sei. Nem por qual motivo, o que aconteceu, o senhor não sabe Não, dizer? nem procuro saber esse negócio, não tem porquê pra eu saber, né? Tá, conhecia o Raul também? De vista? Tá, tinha algum tipo de relacionamento com ele? Não. Nada também? Não. Tá, o que o pajé, o Jefferson, fazia da vida? O comentário que rola na vila que ele era traficante, né? Agora se ele era, não sei, nunca vi. Tá, entendi. O senhor mexia com droga também? Não.
Nesse que eu fui preso com a droga, eu tava morando em São José, daí eu pagava aluguel. Tá. Foi bem na época da epidemia daí. Daí meu serviço que eu trabalho registrado fechou, né? Daí eu tava trabalhando numa pizzaria lá de noite lá, daí eu conheci um cara lá e perguntou pra mim se eu não queria guardar uma sacola pra ele, que ele me ajudava por semana com R$200. Daí eu peguei, guardei a sacola e acabei me ferrando. Tá, mas essa sacola o que que era? Ah, eu não sei o que tinha dentro, ele só mandou guardar lá no apartamento onde que eu morava e ele falou que quando ele precisasse ele ia me ligar ou ia me procurar na pizzaria pra pegar a sacola de novo. Tá, e quem que era essa pessoa? Ah, eu não lembro o nome dele, senhor, que eu conheci só mesmo na pizzaria lá, porque ele ia direto comprar pizza, entendeu? Daí eu tava ali com a moto esperando pra fazer a entrega. Tá, mas aí o senhor pegou uma sacola de quem o senhor não conhecia, sem saber o conteúdo? Eu tava precisando de dinheiro, né, senhor? Tinha que pagar a prestação prestação não, o aluguel, o condomínio. Daí eu tava passando por dificuldade, o meu serviço fechou, né? Fechou por causa da pandemia e não tava recebendo. Tá. Voltando ali, em relação à morte do Raul, né? O senhor disse que foi acusado, depois foi julgado e absolvido, certo? Sim, senhor. Tá. O fato do senhor ter sido acusado e depois absolvido gerou algum tipo de problema em relação à vítima? Então, lá quando eu fiquei preso, em 2019, chegou uns rapazes lá onde que eu tava preso, falando que o pajé queria me matar, né? Mas eu nunca fui procurar saber. Foi o boato que chegou lá pra mim, quando eu tava preso lá em 2019. Tá, mas isso dentro da prisão, é Dentro isso? da prisão. Por outros presos? Por outros presos. E ele queria matar o senhor por quê? Porque eu fui acusado da morte do filho dele. Tá, mas pela acusação, não porque o senhor efetivamente teria matado, é isso? Ou ele acreditava que o senhor tinha por matado? acusação, né? Aham. Porque eu acho que ele pensou que eu tinha matado o filho dele, mas não tem um porquê, não tenho rixa com ele, não tenho nada, nunca desavença nenhum. Tá. O senhor chegou a conversar com ele? Nunca conversei com ele, conversar não. por telefone, que seja? Não. Por mensagem, nunca? Não. E fora essa conversa que foi trazida aí por terceiros, né, na prisão, teve mais alguma coisa? Teve aquela ameaça no Facebook, né? Que minha mãe me avisou esses negócios. Tá, e o que é essa ameaça no Facebook? Eu não vi as mensagens, só minha mãe avisando que tinha falado pra ela que ele tinha postado uns negócios no Facebook. E ele postou o quê? Não sei o que estava escrito. Tá, mas era em que sentido? Ele postava, falava alguma coisa do senhor, é isso? Não? Falando que queria vingar a morte do filho dele, não sei o que lá. Se referindo ao senhor. Acho que sim. E aí a sua mãe viu, identificou que seria ele, no caso? Porque lá no bairro que rolava, né? O comentário que tinha sido eu, né? Ok. Em relação à esposa da vítima, o senhor sabe quem é? A Vanessa? Conheço de vista também. Tá, com ela também não mantém nenhum tipo de Nunca, relacionamento? não. Tá, o senhor acompanhou aqui, ela foi ouvida, né? E o senhor acompanhou aqui também, que eu creio que tomou conhecimento da audiência também, que teve antes, aqui numa fase antecedente. Sim, senhor. Que ela apontou o senhor como um dos autores, teria reconhecido o senhor. Sim, senhor. Né? A que o senhor atribui isso? Eu não sei, acho que deve ser perseguição dela, porque eu fui acusado da morte do filho dela, não sei por que ela tá querendo me acusar assim. Tá, o senhor estava preso também em 2019, né? Sim, senhor. E o senhor saiu da cadeia quando? Eu saí em 2020. Tá, em que data? Nossa, acho que foi mês 3 ou mês 4, alguma coisa assim. Tá, em março ou abril? Por aí. Tá, e esse fato aconteceu aqui em outubro, é isso? Cerca aí de, talvez, então, o senhor está dizendo, uns 6 meses, é isso? Que eu fiquei na rua? Não. O senhor disse que saiu em março, abril de 2020? Aham. E esse fato, em verdade, perdão, aconteceu em 2021, então foi mais de ano depois, é isso? Faz mais, verdade. E quando o senhor saiu da cadeia, o senhor saiu em liberdade integral ou não? O senhor Não, tinha... saí certinho. Eu quero dizer, não tinha monitoração eletrônica, tornozeleira? Não. Tá, e isso foi em 2021. Não, perdão, que o senhor saiu da cadeia. 2000... Pela morte do Raul. Pela morte do Raul, saí tornozeleira. Tornozeleira. Isso. Tá, e foi em que data? Foi isso daí, mês 3 ou mês 4, alguma coisa De? assim. De 2020. Tá, e aí o senhor ficou na rua com tornozeleira até quando? Acho que até mês 8, daí eu fui preso de novo. No tráfico? Isso. Tá, então em agosto de 2020 o senhor foi novamente preso, e mais essa vez por tráfico foi aquele episódio que o senhor já contou aqui da sacola. Isso. Dos Pinhais. O senhor ficou preso quanto tempo daí? Então, daí eu fui pro júri do Raul também, daí eu fiquei um ano, né? Fiquei esperando o júri daí. Não, veja, é que o senhor disse que saiu... o senhor Saí em foi preso 2020. em março, ok? Pela absolvição em relação ao Raul. Não tinha sido absolvido ainda, fui pronunciado da júri. Tá, perfeito. Aí no segundo momento, em agosto de 2020, o senhor foi preso por tráfico. Sim. Em São José. Isso. Ficou quanto tempo preso? Fiquei um ano.
Tá, um ano até agosto de 2021. Daí esperando o júri também. Tá, e o senhor foi absolvido no júri em que data? Foi 2021, acho que mês 6, eu acho, alguma coisa assim. Em 2021, junho? 2021. Tá, perfeito. E aí o senhor permaneceu preso por conta do tráfico ou não? Não. Daí fui absolvido e já fui solto dia 15 de julho. Julho? Julho. Tá. Então, dia 15/7, o senhor foi solto. Isso. E aí esse episódio aqui, ou seja, essa morte aqui do Jefferson foi em outubro de 2021. Cerca de 3 meses, alguma coisinha ali. Por aí? Cerca de 90 dias depois, né? Um pouquinho mais, na verdade, né? Acho que sim. Tá, ok. E aí, nesse intervalo em que o senhor estava solto ali, teve algum incidente ali envolvendo o Jefferson, o pajé, a morte do filho? O senhor não? Um desentendimento, uma ameaça? Não, eu nem ficava. Meu negócio era só trabalho. Tá. Eu trabalhava de dia e trabalhava de noite. Essa ameaça ali que o senhor disse no Facebook, que sua mãe comentou, foi quando? Não sei quando que foi certinho. Tá, mas foi nesse período de 3 acho meses, que entre foi o por senhor aí. sair da cadeia e Acho que depois foi da quando eu morte? saí, por aí. Uhum. Foi nesse período, então? Acho que sim. Tá. O senhor não chegou a responder essa ameaça? Não. Tá. E o senhor sabe dizer quem é que matou o... Pior que também não sei. Uhum. O senhor tem algum apelido? Não. Tá. Chama o senhor de Lalá ou Lá? Não. Ou LA? Não. Não? Meu nome é Lailson. Só Lailson. Sim. Uhum. E o senhor foi preso quanto tempo depois aqui da morte dele? Quando que foi a morte dele? Foi, pelo que consta aqui, foi no dia 21 de outubro. Eu já confirmo para o senhor aqui. 8 de outubro de 2021. Isso, 8 de outubro de Eu 2021. caí dia 25 de novembro. Tá, um mês e pouco depois, Isso, né? fui preso. aham. Na ocasião, a polícia prendeu seu celular? Acho que sim, tinha 3 celulares lá em casa, que era acho que meu, da minha irmã e da minha sobrinha. Tá, e foram todos apreendidos? Sim, Tá, alguns desses celulares era o celular que o senhor utilizava, é isso? sim, senhor. E que celular que era esse? Um iPhone. Aham. Fazia quanto tempo que o senhor utilizava esse celular? Nossa, eu tinha comprado ele há pouco tempo. Aham. Uns 2 meses, acho. Mas aí foi depois da morte do Jefferson ou não? Que o senhor comprou esse celular? Não, acho Foi que depois do dia 8 de outubro? Não lembro certinho, mas eu comprei não fazia muito tempo. Uhum. Tá ótimo. O senhor foi interrogado na delegacia de polícia? Não. Fui, mas o meu advogado não foi, daí eu mantinha em silêncio. Tá, por orientação do seu advogado, então não respondeu as perguntas, Aham. é isso? Daí a Tatiana de Guzela mostrou os vídeos lá, falando que era eu. Eu falei, como que eu não é eu, porque eu não consigo correr, né? Eu tenho uma perna que eu quebrei fratura exposta, eu uso pino. Daí eu falei pra ela que eu não conseguia correr. Ela falou que era eu e pronto, acabou. Tá. Aí depois teve uma audiência, né? Sim, senhor. Aí nessa audiência o senhor teve a oportunidade de falar e daí também respondeu as perguntas, é isso? Sim. Tá. O que o senhor contou nessa audiência confere com o que o senhor está contando aqui hoje ou não? Tem alguma diferença? Não, acho que não. Uhum. Tá, o senhor mencionou que sofreu um acidente, né? Sim, senhor. Uhum. Eu tenho uma perna maior que a outra. Tá, esse acidente aconteceu quando? Acho que foi em 2016, eu acho. Ah, tá, já tem um tempo, não foi Ah. então ali próximo da data, né? Não, mas eu tenho uma perna maior que a outra e uso uma hóstia e 3 parafusos na perna. Tá, mas isso impede o senhor de caminhar, não? Sim, ando mancando. Mancando, tá. Sim, senhor. Impede o senhor de andar de motocicleta também não, porque o senhor trabalha com moto, Não, né? de moto não, porque eu não uso as pernas, né? Só pra descer, colocar Aham. o pezinho. Não... Tá. Qual que é a limitação que o senhor tem em função disso? Limitação? Como assim? Limitação, o senhor disse que não consegue correr, é isso? Sim, senhor. Tá, tem mais alguma coisa que o senhor não consiga fazer em função do acidente? Não, só a perna mesmo, que ficou uma maior que a outra e eu manco, né? Uhum, tá, entendi. E sente dor? Tem tratamento ainda hoje ou não? Dor sinto, mas pra tratamento não, mas direto dói. Né? Uhum. Se você quiser ver, até eu mostro pro senhor aqui, ó. Pode mostrar se quiser, não tem problema. Aqui, ó. Tá, que seria ali, parafuso, que chama aqui, isso? ó. Uma tala? Tem 2 parafusos aqui e um aqui, ó. Ó, Uhum. minha perna é defeituosa. Tá, entendi. Quando o senhor soube da morte do Jefferson aqui, qual que foi a sua reação? Para o senhor indiferente ou... Pra mim não tem porquê. Pra mim tanto faz, não tenho nada a ver com ele. Tá. A gente ouviu aqui a sua irmã, né? Por qual razão que ela comemorou que ele tinha sido morto? Ah, por causa dessas ameaças, né, que ele tava fazendo pra mim, né? Uhum. Tá. O senhor tem mais um irmão também? Sim, o Douglas. Tá. Ele é mais velho ou mais Mais novo? velho. Ele é o mais velho, eu sou do meio e minha irmã é mais nova. Tá. Qual que é o nome dele completo? Douglas dos Santos Araújo. Tá. O Douglas conhecia a vítima aqui? No o Jefferson? bairro também, que nós bairro mora também? faz muitos anos, né, que nós mora no bairro, né? Tá. E ele tinha algum problema também com a vítima? Não, Tá. ninguém de nós tinha problema com eles.
O senhor chegou a conversar com o Douglas nesse dia? Ele me ligou, perguntou onde que eu tava. Uhum. Eu falei que tava vindo do jogo de futebol. Tá, e ele ligou por qual razão? Pra saber que eu tava sabendo o que tinha acontecido. Uhum. Ele contou pro senhor? Não, só falou que tinha matado o pajé, mas eu falei, o que eu quero saber isso daí? Não quero, pra mim não, tanto faz, tanto fez, né? Tá. Mas o senhor disse no início que tomou conhecimento da morte no dia seguinte, na TV, no meio-dia? Sim. Mas ele veio comentar pra mim, mas eu nem quis saber de nada. Falei, não quero saber de nada. Pra mim não faz diferença nenhuma. Uhum. Tá ótimo. Minha parte que por enquanto eu não tenho mais perguntas. Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor já confirmou que o senhor tinha... Nesse celular tinha uma conversa sua com uma pessoa chamada alcunha MGN. Quem que é? Quem MG? é? Contato é MGN, só as iniciais. Não tô lembrado, senhor. Só para os senhores verem, está no movimento 19.2 do processo. Nessa conversa, o senhor fala sobre, vou resumir, os meus conversas sobre policiais que estariam dentro da quebrada. E também conversar sobre um tal de Rosa, sobre alguma coisa que estaria para chegar. Tá para chegar sexta-feira a caminhada deles. Se pá, ele perguntou quanto que eu vou precisar. Ali o Rosa vende bastante para ele, gay. Tá ligado? Eu tava preso com um piá que era piá dele lá. Que pegou um poteu lá, lembra, né? Lembra lá? O teu ele pagou, ficou devendo para mim o sem vergonha. O que é esse pó que você estava conversando, que ficou devendo? Pó, o que era? Não lembro, senhor, o que era. Não lembra da conversa? Não. Nessa mesma conversa, no começo dela, é falado sobre a Rotan, tá na área lá. Por que vocês avisavam da Rotan na área, um pro outro? Não sabe também? Entendo. Nesse mesmo celular, o histórico de pesquisa da internet consta uma pesquisa sobre a morte de uma menina chamada Kimberly. O senhor sabe dizer por que no seu celular tinha uma pesquisa na banda B sobre essa morte? Não sei, senhor. Não sabe? Não. Logo em seguida também tem uma pesquisa sobre uma morte de um traficante chamado Luiz Felipe Cardoso, conhecido como Macaco. O senhor sabe quem é essa pessoa? Não conheço. Ah, não sabe. Quando o senhor foi ouvido perante o juiz, por que o senhor não contou que o senhor tinha ido no jogo de futebol, como o senhor falou agora? O senhor... Porque eu tinha esquecido, senhor. Ah, tinha esquecido. Uhum. É muita coisa na cabeça que E a sua passa, irmã não. também tinha esquecido de falar sobre isso? Não sei, senhor. O senhor estava presente na audiência, não estava? Mas ela foi sozinha, eu tava preso, né, na audiência. Aí o senhor não acompanhou a audiência? A Acompanhei, oitiva dela? acompanhei. O senhor não viu ela contando o que aconteceu? Sim, Então o senhor lembra o que ela falou? mais ou menos. Naquele dia, você conversou com a sua irmã? Qual dia? Naquele dia da Minha irmã morte? tava o dia inteiro comigo, Não, dentro de casa. por celular. Por celular, não lembro. Não lembra ter falado Não. ou não? Certo. Com o seu irmão Douglas, você lembra ter conversado? Sim, porque ele me ligou. Quem que é Emerson? Emerson? É, Não sei, senhor. não sabe quem é. Por que o senhor resolveu trocar de celular logo depois a morte do pajé? No caso, não logo depois que eu falei, depois da morte Mas do eu pajé. não falei que eu troquei antes. Eu não sei se foi antes que eu comprei o celular ou depois. Não, porque o relatório fala que só tem que as mensagens que tem é só de novembro em diante. Não, eu não sei se foi antes que eu comprei ou foi depois. Mas eu acho que foi antes, mas não tô lembrado bem certinho. Entendi, ok. Excelência, da minha parte seria... Ah, desculpa, tem mais uma pergunta. Em relação à morte do Felipe, deixa eu ver se estou equivocado e você me explica. Você estava no local do crime, mas não teria nada a ver com os fatos, é isso? Sim, Porque estava o senhor lá. estava, inclusive, com o tornozeleiro naquela época, foi Sim, monitorado. senhor. Então Aham. o senhor estava na cena do crime, Sim, senhor. mas alegou que não tinha nada a ver com o crime, é isso? Não fui eu. Isso, entendi. Eu tava lá, eu passando, ele tava com uma faca na mão, porque eu conheci o Felipe desde piazinho. Daí ele queria dar umas facadas nas meninas que ele tava brigando com a mulher dele. Daí eu fui lá e parei a moto que eu tava passando, falei assim, ô Felipe, para com isso daí, vai fazer alguma cagada aí. Certo. Daí do nada chegou um cara de touca e máscara dando tiro, eu peguei e saí Deu correndo. tiro nele. Aham, e ele sim. morreu. Sim, senhor. Certo. Em relação ao Raul, a acusação, dizendo que o senhor fez, que o senhor falou que não fez. Sim, senhor. Em relação ao Raul, qual era a acusação? Que o senhor estava no carro enquanto o cara matava, era isso? É, foi isso daí. Que vocês teriam ido até o local, essa pessoa do coxa desceu do carro, Eu não- matou. Só sei que foi me acusaram isso daí e eu provei Não, que... não, eu sei, eu não estou dizendo que o senhor foi condenado. Só tô vendo, a acusação era essa? Sim. Era essa. E o senhor acabou absolvido por quê? O senhor sabe? Alguma testemunha não foi mais encontrada? Não A testemunha presencial não compareceu? Por que o senhor foi absolvido? O senhor sabe? O senhor já foi absolvido, Sim. isso é indiscutível. O motivo é, você sabe por que o senhor foi absolvido ou não? Pior que eu não sei. Ah, então tá bom.
Em relação a essa droga na tua casa, o que a polícia encontrou na tua casa lá? Encontrou essa sacola com droga. Quanto que tinha de droga lá? Não o senhor sei, lembra? senhor. Que droga que era, o senhor lembra? Também não sei, só sei que o rapaz me deu uma sacola pra me guardar e eu não mexi nada. Não, mas eles abriram na tua frente ali na hora que era a busca. Não, fizeram? abriram na delegacia. Ah, eles nem levaram sem saber o que tinha dentro. É, só levaram, falaram que era droga e levaram na delegacia e daí mostraram lá o que tinha. Entendi. Quanto tempo antes do fato você pegou essa sacola? Quanto tempo antes da prisão? Quanto tempo antes entre a polícia encontrar a droga, você estava com essa posse dessa droga? Quanto tempo você Ah, foi? fazia acho que umas 2 semanas só. Umas 2 semanas. Aham. E a pessoa não entrou mais em contato para buscar, ia ficar lá? Não, não. Entendi. O senhor já confirmou, né? Eu não quero ser redundante e perguntar de novo, então eu só vou perguntar. O senhor já falou se a tua mãe mostrou para você a suposta... Não mostrou mensagem. É porque no seu depoimento em juízo... Ela falou pra mim. Ah, ela falou. Falou pra mim. Falou da Isso, mensagem. Ah, tá, isso. entendi. Ela não mostrou, ela falou. Não, minha mãe mora na praia. Entendi. E ela segue a vítima? Ela seguia Não, a vítima? você sabe como que é bairro, né? Acontece um acontece aqui, outro acontece aqui, já tá todo mundo sabendo ao redor. É comunidade, né? Certo. Ok. O senhor conhece o Emerson Luiz Pinto, não? Não. E a... Ok. Nem o Fabiano José? Não. A sua irmã, que já contou aqui, o senhor já viu, só confirmar. A senhora Vanessa é do mesmo bairro de vocês, mora ali próximo? É, mora próximo. A vida inteira com vocês? Com nós não, do lado não. Não, no local ali do Sim. bairro? Ok. Tem mais perguntas, Excelência? Agradeço. Obrigado. Sim, excelência. Na época da morte do Raul, você tinha conhecimento que esse pajé estava preso? Acho que sim. Tá, mas esse conhecimento você foi por quê? Por comentários? Comentário. De quem? Comentaram onde que eu tava preso, acho que falaram pra mim que ele tava preso também. Tá. E após a morte do pajé, você falou que foi preso, né? Do pajé, desculpe. Do Raul, naquela época. Você disse que você foi preso, né? Nesse momento que você estava preso, você falou que recebeu ameaça lá dentro. Ameaça lá dentro. Né? Queriam... Falando que ele falou que ia me matar, não sei o que, essas coisas. Ah, é? Nessa época você chegou a ser transferido lá Eu estava lá no CCP, depois fui pro CDP. Mas essa transferência foi por causa dessas ameaças? Sim, um pouco sim. Você chegou a relatar lá pros... Aham, pro diretor da cadeia. Tava com medo, né? Se acontecesse alguma coisa comigo. Tá. Houve algum comentário que o pajé era do PCC? Nunca ouvi falar. Não? Não. Você chegou a ver o vídeo, né? Sim, vi o vídeo na televisão e pela na outra audiência? Outra audiência, isso. Tá. E quando você visualizou esses vídeos aí, você viu o pessoal correndo. Chegou a fazer alguma argumentação ali que você não conseguia correr daquele jeito? Eu comentei, né? Mostrei minha perna no dia, acho que foi pro senhor ali, pro seu juiz, que eu mostrei minha perna, que eu tenho a perna maior que a outra. Comentei. Tá. Você sabia que o pajé era traficante, uma pessoa perigosa lá no bairro? Então, no bairro rolava, né? Eu não sei se ele era, mas que rolava bastante, esse comentário rolava. Bom, a primeira ameaça que você ficou sabendo do pajé foi essa lá na delegacia, no presídio? No presídio, Essa foi a primeira ameaça? A primeira. Teve algumas outras depois, ventilaram, o pajé vai te pegar, né? O boato rolava, né? Tá, e depois que você foi solto, e o pajé também estava solto, porque o pajé foi solto em 2020. Você também foi solto em 2020. 2020. Né? Tava os dois soltos nessa época. Sim. Eu acho que permaneceram, pelos meus cálculos, uns 6 meses ali, Sim. solto, 6 a 8 meses. Nessa época aí, você não ficou com medo do pajé, vinha atrás, por causa dessas anteriores ameaças?
Ah, ficava com medo, mas aí eu trabalhava, não ficava muito na rua, só ficava com medo da hora que vinha pra casa de moto, né? Tá, e você chegou a mudar de lugar lá? Sim, às vezes eu ia pra São José, pra casa de um amigo meu, dormir lá. Aonde você foi preso? Isso, porque eu ficava com medo, né? Porque eu moro do lado, às vezes vai lá, tá eu, minha irmã, minha sobrinha, os caras pulam lá, quer fazer alguma coisa, eu preferia Então você ficar. meio que fugiu do... Eu ia, ficava um tempo em São José, dormindo lá na casa do meu amigo e ficava, às vezes, no bairro que era mais perto. Você não parava muito na sua casa, então? Não. Quando os policiais te prenderam essa situação, eles aprenderam alguma arma com você? Não. Alguma outra coisa ilícita? Nada. Só os 3 Só celulares? os 3 telefones. Certo. A pessoa de Fabiano, você conhece ou não? Não. Essa mulher do pajé, a Vanessa, você disse que conhecia lá do bairro, né? Uhum. Sabe dizer se ela foi presa alguma vez? Teve conhecimento ou não? Acho que teve um boato lá que ela foi presa por tráfico de droga, acho. É. Tá. Tem uma denúncia nos autos ali, que eles falam que você também é traficante lá no Alto Boqueirão. E o vínculo aqui que estão trazendo para esse processo é de que é uma disputa de tráfico. Não, se eu fosse traficante eu não trabalhava, registrado e de motoboy de noite, para sustentar, pra ajudar minha mãe, que minha mãe sofre de pressão alta, diabetes. Daí eu trabalho em 2 serviços para ajudar ela, né? Tá, você já usou droga alguma vez? Quando eu brigava com a minha namorada, às vezes, uma vez quando eu fumava uma maconha, mas era raramente. Tá, Renan Kaique, ele foi ouvido aqui em juízo. Você conhece ele? Coisa de vista do bairro também. Ah, é? Uhum. No teu celular, no dia que você foi preso, apareceu umas mensagens ali, umas fotos. Até o policial descreve aqui. Análise da galeria de fotos. Há 2 vídeos de uma reportagem de um programa policial que mostra uma matéria onde um Emerson havia saído da cadeia e estava ameaçando parentes. Emerson, inclusive, passou áudios a uma parente, onde dava a entender ser ele um dos atiradores que vitimou Jefferson Santana. Sim, Crime investigado nesse inquérito policial. O que você me diz desse vídeo que estava no teu celular? Esse vídeo que apareceu, acho que foi no canal 7 ou no canal 4. Apareceu esse rapaz mostrando o vídeo dos caras matando lá o pajé. Ele falando que assim que se caça, assim que se faz, falando na televisão. E repercutiu isso daí em todos os canais do 4 e do 7. Ele falando que ele falando tinha... que ele que matou, ó, como que nós faz aqui, ó, que nós é caçador, não sei o que lá, não sei o que lá. Sem mais perguntas, Silêncio. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Das testemunhas de defesa, uma eu vimos aqui que foi indicada pela sua irmã. Uhum. E a outra foi indicada por você ou por sua irmã também? Acho que foi pela minha irmã. Também? Aham. E você sabe por que ela não teve a preocupação de indicar uma testemunha que estivesse jogando futebol naquele dia? Sim, mas você sabe como que é esse negócio. Quando você pede ajuda para alguém, não é todos que querem te ajudar. Não é todos que se põem a vir assim. Ela teria pedido e a pessoa se negou? Não foi nem pedido nada, porque né, lá no bairro você sabe como que é, o povo não gosta de ajudar um outro. Pelos demais? Em relação ao Fabiano, que seria a pessoa que, a Vanessa, se não me engano, que é o nome dela, estaria na casa, queria saber se você conhecia ele ou se tinha alguma relação com ele. Não me escutei. Com o Fabiano. O senhor conhecia ou tinha alguma relação com o Fabiano, que a Vanessa citou que estava na casa dele? Não conheço ele. Okay. Mais alguém? Não? Tá bom, então pode encerrar ali, por favor. Jurados, a gente encerra aqui a fase de instrução, passa a fase de debates, né? Em princípio, o Ministério Público tem o prazo de total disposição de uma...